Bom dia, queridos, graça e paz. Hoje nós vamos iniciar o nosso novo tema sobre unidade cristã, a unidade do povo de Deus, a unidade da igreja. Nós vamos trabalhar esse tema sobre diversos aspectos, a unidade cristã na igreja, a unidade cristã entre irmãos, a unidade cristã na família, a unidade cristã na sociedade, enfim, nós vamos abordar diversos assuntos relacionados a esse tema específico da unidade cristã, ok? E hoje nós vamos ver o nosso primeiro tema, né? O nosso primeiro tema que nós vamos conversar e estudar na manhã de hoje. O primeiro tema, o fundamento da unidade cristã. Nós vamos trabalhar esse tema hoje. Mas vamos orar? Vamos pedir a orientação do Senhor para a nossa vida, para o nosso estudo? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós iniciamos mais um tema, Senhor, a respeito da Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, ouvir do Senhor, aprender do Senhor através dos textos, das Escrituras Sagradas, das leituras, dos comentários, ó Deus. E nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor nos oriente, nos abençoe, nos ilumine, ó Deus, a compreendermos a Tua vontade. Usa-nos, ó Pai, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O fundamento da unidade cristã. O que será que a gente vai abordar com esse tema? O nosso texto base está lá em Efésios, capítulo 4, dos versos 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Este é o texto que nós vamos trabalhar ao longo das nossas aulas, ao longo da discussão que nós vamos ter, do aprendizado que nós vamos ter em torno desse tema de unidade cristã. Ok? Vamos lá, vamos adiante. O credo niceno-constantinopolitano, olha que nome difícil, em 381, confessou uma igreja una, santa, católica e apostólica. Vamos entender isso aí. Pessoas se reuniram e discutiram a respeito da igreja. Aonde isso? Lá em Constantinopla. Eles decidiram, através dessas reuniões, depois de orarem, meditarem, discutiram, que a igreja do Senhor é uma só, é una, ou seja, é unida, uma só, apenas uma. Ela é santa, ela é feita por pecadores, sim, porque nós ainda pecamos, nós erramos, mas ela é uma igreja separada para o Senhor. Então, esse santo, no sentido de separada, uma igreja separada para o Senhor. Ela é católica, não é a católica apostólica romana. O católico quer dizer universal. Então, ela é uma igreja única, unida, ela é santa, separada, ela é universal e ela é apostólica, ou seja, ela segue os preceitos, os ensinamentos dados pelos apóstolos, que aprenderam diretamente da parte do Senhor Jesus. Então, chegou-se a esse acordo, que a igreja é uma só, unida, santa, católica e apostólica, ok? Essa confissão e tradição está em harmonia com as Escrituras, de onde retiramos nossa base e verdade para entendermos a Igreja de Deus. O Novo Testamento nos aponta uma grande preocupação por essa unidade da igreja. Então, o Novo Testamento trabalha muito fortemente a questão da unidade. Podemos perceber isso claramente nas cartas de Paulo, principalmente em Efésios, que é o texto que nós estamos estudando. Ali ele convoca os cristãos para se esforçarem diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. Então Paulo orienta a igreja do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, orienta a nós nos dias de hoje que nós devemos nos esforçar
diligentemente, ou seja, rapidamente, estarmos atentos, nos esforçarmos para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Precisamos ser unidos e ter paz uns com os outros. A base de Paulo para esse trabalho pela unidade é o Deus Trino. Nós vamos entender da onde é que Paulo tirou essa ideia, esse conceito bíblico. Ele indica que nossa unidade está no fato de termos um só Espírito. Nós lemos lá em Efésios 4:4. Há um só Espírito. Não tem vários Espíritos, mas um só Espírito. Então Paulo começa a trabalhar essa ideia de que nós somos unidos porque não estamos divididos espiritualmente. Há um só Espírito. Também há um só Senhor. Não existe diversos senhores. O Senhor aqui é Senhor Deus, soberano, poderoso. O Senhor de letra maiúscula e não de letra minúscula. E um só Pai, 4:6. Então nós temos um só Espírito, um só Senhor e um só Pai. E Paulo diz que esse conjunto, essa trindade, ela é única, está sobre todos e é por todos. No final das contas, temos um só Deus Trino e, portanto, devemos viver em unidade. Então não tem como sermos divididos se a própria Trindade aponta para um só Deus. Seguindo essa mesma ideia, o próprio Jesus nos apresenta o fundamento da unidade cristã de modo mais aprofundado em sua oração ao Pai, no capítulo 17 de João. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ora, essa oração ficou registrada no Evangelho de João. E ali encontramos o ponto mais alto da unidade das Escrituras. Deus Filho está orando a Deus Pai pela unidade do seu povo. E a partir dessa oração trinitária que enxergamos a verdade e a importância da unidade na igreja. Então, o próprio Jesus, ele intercede diante do Pai por nós, pelo povo de Deus. Nós começamos a ver o conceito de um filho pedir ao Pai e o Pai logo depois enviar o Espírito sobre nós. Nós vemos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalhando na unidade, sendo exemplo de unidade. Nós vamos entender um pouquinho melhor. Vamos aqui à frente. A unidade é a vontade de Deus. Jamais questione isso. Deus quer uma igreja, um povo unido, único, não um povo separado uns dos outros, um povo disperso, mas Deus quer um povo unido. Olha só, no verso 20 do Evangelho de João, Jesus diz assim na sua oração: não rogo somente por estes. Quem está dizendo? De quem ele está falando? Dos discípulos, dos apóstolos. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Sabe de quem ele está falando? De mim, de você, de nós, povo do Senhor. Jesus já estava intercedendo por nós junto ao Pai. Por intermédio, aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. No verso 21, ele diz o porquê ele está orando. A fim de que todos sejam um. Que eu e você sejamos unidos. Jesus intercede, ora ao Pai, para que ele nos dê graça de sermos unidos uns com os outros. Jesus Cristo orou ao Pai pedindo unidade para todos os cristãos de todas as épocas. Isso é mais do que suficiente para entendermos que unidade é algo da vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós sejamos assim, unidos. E algo que está em destaque nessa vontade, Deus Pai escolheu pessoas e enviou o Filho para criar essa unidade. Então, qual é a marca que nos une? Comece a pensar aí comigo.
O que nos une, o que nos torna irmãos? Nós nos chamamos de irmãos, tratamos como irmãos uns aos outros, não é verdade? Ô meu irmão, minha irmã, o que nos une nessa irmandade? Olha só, então, o Deus Pai escolheu pessoas e enviou o Filho para criar essa unidade. O Filho morreu e ressuscitou por essa unidade. Jesus morreu por nós, para pagar o preço do pecado por nós. Pecado este que separava-nos do Pai. Então nós não tínhamos unidade completa com o Senhor. Mas Jesus morreu por nós, pagando o preço e nos dando essa unidade. Jesus morreu por essa unidade. E o Espírito foi enviado para manter essa unidade. Então, Deus chamou a mim e a você, abriu os nossos olhos, nos deu graça, mudou o nosso coração, mudou a nossa sorte, a nossa vida, enviando Jesus para morrer por nós, pagar o preço dos nossos pecados. E quando Jesus volta para o Pai, ele envia o Espírito Santo para zelar por nós, para manter essa unidade. Paulo fala que nós devemos nos esforçar para mantermos a nossa unidade no Espírito, vinculados, termos paz uns com os outros, sermos juntos, unidos. Não é isso que Paulo fala no texto que nós estamos trabalhando? E esse é o desejo de Deus. Ele chamou e redimiu um povo para ser um povo unido. Estar em divisão é estar fora da vontade de Deus. Olha só que interessante. Se nós sabemos que a vontade de Deus é a unidade do seu povo, então quando nós nos colocamos fora dessa unidade, ou seja, quando nós nos desunimos, nós estamos sendo contrários à vontade de Deus, que nos chamou, que enviou seu Filho para morrer por nós e que enviou o Espírito Santo para nos mantermos em unidade. Dá para entender como a gente quebra a vontade de Deus, como a gente age de uma maneira que se afasta da vontade de Deus? Deus é o unificador da igreja. Lembra que a gente começou a tratar o que nos une então? O sacrifício de Cristo nos une, sim, pagou o preço pelos nossos pecados. O Espírito Santo de Deus nos une, sim, conserva a nossa unidade. Mas Deus é o grande unificador da igreja. Deus é aquele que arquitetou o plano perfeito, que fez tudo, que conhece tudo, que planejou na eternidade com o Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam no projeto de Deus. Mas Deus é o nosso unificador. Você já vai entender melhor. O que então nós cristãos temos em comum que é capaz de produzir tamanha unidade na igreja? O que será que nos une tão fortemente? Algumas pessoas se unem em torno de um time de futebol. É comum ver isso, né? Principalmente nas finais de campeonato, as finais de Copa do Mundo, as pessoas se vestem com as cores do seu time, colocam bandeira nos seus carros, usam uniforme, né? É aquela festa. Um grupo de pessoas se une em torno disso. Mas será que é esse laço que nos une? Algo desse tipo? Acho que não. Vamos ver um pouquinho mais. Se unem também em torno de uma banda, de um artista, viram fãs de uma banda, de um artista, seguem os shows, quando tem oportunidade vão ver os shows. Será que é dessa maneira que a gente é unido também? Não, acho que não. De uma causa humanitária, alguns se unem por alguma causa. Ah, é a causa das crianças abandonadas. É válido, é legal, é muito bom. Mas é isso que une a igreja? Não, não é isso que une a igreja. Por conta dos animais. É muito bacana, a gente vê muito movimento muito bom, muito bacana, tirando animais da rua, cuidando de animais, não é? Mas é isso que une a igreja? Esse é o propósito da igreja? Não, não é esse o propósito da igreja. Outros se reúnem atrás de grandes laços de amizades. Gostam de viver em grupo de amigos, em jogar conversa fora, em fazer alguma comida em especial. Hoje está
Tá meio artigo de luxo isso, né? A gente está vivendo um período que não dá muito para fazer toda essa união. Mas será que é isso que nos une como igreja? Não, também não é. Amor entre familiares, né? Todo mundo da minha casa está na igreja, então eu sou unido, eu vou na igreja porque minha família está lá. Será que é isso? Não. E tantas outras coisas que podem realmente nos unir, nos aproximarmos uns dos outros, não é? Mas não é disso que o texto está falando. Qual é a cola do povo de Deus? O que é que nos liga de fato? O que é que nos une? O que é que faz com que nós sejamos tão juntos, unidos? O que será que é? A resposta é até óbvia e talvez seja por isso que nós não paramos para refletir sobre ela. Parece que é tão comum a resposta que a gente parece que não liga muito. Acima de tudo, o fator de unidade entre os cristãos é o próprio Deus. No verso 21, lá de João, João 17, que nós estamos lendo, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. O que Jesus está dizendo? Para que nós sejamos um, tenhamos unidade, assim como o Pai é um com o Filho e o Filho é um com o Pai. Também sejam eles em nós, assim como o Pai e o Filho são um, que nós sejamos um uns com os outros e em Deus. Dá para entender? O verso 23 diz: Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. O que é que Cristo está dizendo? Assim como sou um com o Senhor e o Senhor comigo, que eles possam ver essa unidade e ser aperfeiçoados nela, ser juntados nela, fiéis a ela. É disso que Jesus está falando, da unidade que nós precisamos ter como povo do Senhor. A lógica que Jesus apresenta em sua oração é a seguinte: cada cristão, como igreja, está unido a Jesus. Jesus, como Filho eterno de Deus, está unido ao Pai. Logo, a igreja que está unida a Jesus está unida a Deus em sua plenitude. E tudo isso por meio do Espírito. O Espírito Santo nos firma nessa verdade. O Espírito Santo nos auxilia a mantermos a unidade, a continuarmos unidos, sendo uns com os outros. Precisamos disso. E um em Cristo, um com Deus. Essa é a unidade do povo de Deus. Nessa união trinitária entre Deus, Jesus e a igreja, é que encontramos nossa cola. Lembra que a gente falou o que é que nos cola, o que é que nos une? É isso. É a união da Trindade, o que mostra, né? Essa união mostrando para nós a união perfeita de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa união, essa formação, esse ensino é que nos cola e somos aperfeiçoados na unidade. É por estarmos todos unidos a Jesus Cristo e por consequência a Deus em sua plenitude que somos ou devemos ser plenamente unidos. Por isso é impossível ser cristão e estar dividido na igreja. É impossível estar unido a Deus e em divisão com o povo de Deus, que também está unido a Ele. Queridos, essa frase nos deixa bem claro que não dá para viver desigrejado. Não dá para viver afastado de Deus ou achando que está junto do Pai, junto de Deus, tem união, tem comunhão com Deus, com Jesus, mas não tem comunhão com os irmãos. Não busca unidade com a igreja do Senhor. Não tem união com a igreja do Senhor, mas acha que tem união com Deus. Isso não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós sejamos um em Cristo e em Cristo sejamos um com o Pai.
Então, a vontade de Deus para o seu povo é de um povo unido. Um povo unido por um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Essa é a união do povo de Deus. Não tem como ser unido, dizer que está unido, mas permanecer longe do povo de Deus, longe do corpo de Cristo. Então, meu amado, como está você nesse período de pandemia? Que nós estamos experimentando um certo afastamento uns dos outros. Tá certo que a gente se fala, se liga, manda mensagem, mas não é a mesma coisa. Nós não estamos juntos, a gente não está se vendo pessoalmente, não está se tocando, não está ouvindo a voz ali diretamente, nós não estamos sentindo o calor uns dos outros. Isso tem feito falta para você? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho aqui no grupo. Tem feito falta isso? Você está sentindo saudades disso? Você está sentindo vontade de estar junto novamente? Você não vê a hora de poder adorar o Senhor junto com os irmãos ali lado a lado? Você tem sentido essa necessidade? Conta um pouquinho para a gente. Vamos conversar um pouquinho lá no grupo. Daqui 10 minutinhos a gente volta, ok?